Você fez isso hoje de manhã, vai fazer isso hoje à noite e talvez esteja fazendo isso agora, enquanto assiste esse vídeo. 4 hábitos que parecem completamente normais, que a maioria das pessoas ao seu redor também tem e que estão destruindo seu corpo nesse exato momento. Hoje, você não vai ouvir uma lista genérica de dicas de saúde, mas vai entender o que acontece dentro do seu corpo quando esses hábitos estão presentes, o que eles ativam, o que eles desligam e até onde eles podem chegar se nada mudar. Tópico número 1: sono e luz azul. Toda noite, quando você pega o celular antes de dormir, você está enviando uma mensagem direta ao seu cérebro. E o cérebro acredita. Existe uma região no seu cérebro chamada núcleo supraquiasmático. É o seu relógio biológico. Ele recebe informações de luz através dos seus olhos e usa isso para sincronizar praticamente todos os processos do seu corpo: temperatura, fome, humor, imunidade e até mesmo produção hormonal. A luz natural do amanhecer é o sinal que diz ao seu corpo: é hora de acordar, produzir cortisol, acelerar o metabolismo. Já a escuridão da noite diz o oposto: é hora de produzir melatonina, desacelerar, reparar. A luz azul da tela remite um comprimento específico entre 415 e 455 nanômetros, que é quase idêntico à luz do meio-dia. Quando você usa o seu celular às 10 da noite, o seu núcleo supraquiasmático interpreta isso como sol a pino. Ele suprime a melatonina, atrasa o início do sono e avisa o seu corpo: ainda não é hora de reparar. Mas o que acontece quando o sono é prejudicado cronicamente? O sono profundo, que chamamos de sono de ondas lentas, é quando o seu cérebro literalmente se lava. O sistema linfático, uma rede de canais que só abre completamente durante esse estágio, remove proteínas tóxicas acumuladas ao longo de um dia. Uma delas é a beta-amiloide, diretamente associada ao Alzheimer. Sem esse estágio, as toxinas se acumulam, noite após noite, ano após ano. Mas até onde isso pode chegar? No curto prazo, irritabilidade, queda de concentração, aumento de apetite por açúcar, o córtex pré-frontal fica comprometido e o sistema límbico assume pedir energia rápida. No médio prazo, pressão arterial elevada, resistência à insulina e queda imunológica. Uma única noite de sono reduz em até 70% a atividade das células NK, as células que destroem tumores e vírus. Já no longo prazo, estudos associam a privação crônica de sono a risco aumentado de Alzheimer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e a redução da expectativa de vida. Mas enquanto o seu sono estava sendo sabotado, o seu corpo passou um dia inteiro parado, e isso tem um custo que vai muito além do cansaço. Tópico número 2: o veneno diário, sedentarismo. O corpo humano foi construído para se mover. Por centenas de milhares de anos ele se moveu, caçou, caminhou, correu, mas nos últimos 60 anos nós prendemos ele numa cadeira e ele não esqueceu o que devia estar fazendo. Como tudo começa? Quando você fica sentado de 20 a 30 minutos sem se mover, algo imediato acontece. A atividade de uma enzima chamada lipoproteína, lipase, cai drasticamente. Essa enzima é responsável por quebrar as gorduras que circulam no seu sangue. Sem ela ativa, os triglicerídeos se acumulam. Ao mesmo tempo, a circulação nas veias das pernas desacelera. O sangue começa a se comportar de forma mais viscosa e o risco de microcoágulos sobe. E a pressão nos discos invertebrais da lombar aumenta em até 3 vezes comparada a quando você está de pé. Com o tempo, os músculos inativos começam a perder densidade, não de forma dramática, de forma silenciosa. Essa perda é chamada de sarcopenia. Quando avançada, ela começa muito antes do que se imagina. Sem estímulo, o corpo começa a degradar tecido muscular para poupar energia. Mas o que acontece no nível celular? Dentro de cada célula muscular existem estruturas chamadas de mitocondrias, as usinas de energia do corpo. O movimento as ativa, multiplica e mantém elas eficientes. A inatividade faz o oposto. As mitocondrias envelhecem mais rápido, produzem mais radicais livres e geram menos energia por esforço. O resultado prático: você se cansa com menos e o corpo envelhece mais rápido do que deveria. E onde isso pode chegar? No curto prazo, dores nas costas, rigidez articular, cansaço desproporcional ao esforço, gordura visceral crescente, que é a mais perigosa, envolvendo os órgãos internos. No médio prazo, resistência à insulina, hipertensão, elevação do colesterol LDL, inflamação sistêmica. A OMS considera o sedentarismo responsável por até 3,2 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No longo prazo, risco aumentado de doenças cardiovasculares, AVC, diabetes tipo 2 e declínio cognitivo dos músculos produz menos irisina, um hormônio que protege neurônios no hipocampo. O seu corpo ficou parado e enquanto ficou parado, você continuou comendo. E o que come está alimentando um processo que a medicina chama de a mãe de todas as doenças. Tópico número 3: o sabotador silencioso, a inflamação crônica. A inflamação aguda é proteção. Quando você se machuca, o corpo manda sangue, células de defesa, calor, é o sistema funcionando. O problema começa quando essa resposta nunca desliga. No gatilho, não é mais uma ferida, mas é o que você come todos os dias. Como tudo começa? Toda vez que você consome açúcar refinado, farinha branca ou gordura trans, o seu pâncreas libera insulina
para dar conta do pico de glicose no sangue. Quando esses picos são constantes, café da manhã industrializado, lanche processado, jantar com carboidrato simples, o pâncreas trabalha além da conta. Células começam a ignorar o sinal da insulina, e isso se chama resistência à insulina, e é o começo silencioso da diabetes tipo 2. Mas além da insulina, esses alimentos ativam uma via inflamatória específica, o fator nuclear KB, ou NF-κB, que é um interruptor dentro do núcleo das células, que quando ligado cronicamente, ordena a produção contínua de substâncias inflamatórias, chamadas de citocinas pró-inflamatórias, como o IL-6, IL-16 e TNF-alfa. Essas citocinas circulam pelo sangue, atacam o revestimento das artérias, danificam o tecido cerebral, interferem na produção de serotonina e mantêm o sistema imunológico num estado de alerta constante, que consome energia e causa dano colateral em todos os tecidos. No intestino, existe um fator que poucos associam diretamente a isso. Dietas ricas em ultraprocessados destroem a diversidade da microbiota intestinal. Com menos bactérias benéficas, a parede do intestino, que tem apenas uma célula de espessura, começa a ter lacunas. Esse fenômeno é chamado de intestino permeável e permite que fragmentos de bactérias entrem na corrente sanguínea. O sistema imunológico detecta isso como invasão e responde inflamando. Mas até onde isso pode chegar? No curto prazo, fadiga constante, dores difusas, névoa mental, problemas digestivos, pele inflamada. Sintomas que a maioria trata como estresse ou idade. Já no médio prazo, placas de ateroma nas artérias, precursor de infarto e AVC, resistência à insulina avançada, alteração do humor e depressão. A inflamação sistêmica suprime a síntese de serotonina e dopamina. No longo prazo, a inflamação crônica é hoje conhecida como precursora de pelo menos 7 dos 10 maiores causadores de morte no mundo, incluindo doença cardiovascular, câncer, Alzheimer e diabetes. 3 hábitos, 3 sistemas comprometidos, mas tem um quarto, e ele é o único que age sobre os outros 3 ao mesmo tempo, amplificando cada um deles. Você o carrega dentro de você agora, enquanto assiste esse vídeo. Tópico número 4, o mais perigoso, o estresse crônico. O estresse foi projetado para salvar a sua vida. Você vê um perigo, o cérebro dispara, o corpo age e depois tudo volta ao normal. O problema é que o cérebro moderno não sabe distinguir um predador de uma notificação, um leão de uma conta em atraso, e ele dispara o mesmo alarme o tempo todo. Como isso começa? Quando o seu cérebro percebe uma ameaça, real ou imaginária, a amígdala, a central de alarme do cérebro, envia um sinal de emergência ao hipotálamo. Ele ativa o eixo HPA, hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. As adrenais liberam adrenalina e cortisol. A adrenalina acelera o coração, dilata as pupilas, redireciona sangue para os músculos. O cortisol faz algo diferente. Ele suprime funções que o corpo considera como não essenciais numa emergência: digestão, reprodução, imunidade, reparo celular. Ele faz isso porque numa emergência real, essas funções podem esperar. O problema é quando a emergência nunca termina. Quando o cortisol fica elevado, não por minutos, mas por horas, dias, meses e até mesmo anos. Nesse cenário, as funções que foram suprimidas continuam suprimidas e o corpo paga um preço enorme: o dano no cérebro. O cortisol elevado cronicamente é neurotóxico. Ele danifica os neurônios do hipocampo, a estrutura responsável pela memória e pelo aprendizado. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com estresse crônico têm um hipocampo literalmente menor, menos volume, menos conexões. Isso traduz em dificuldade de concentração, esquecimento e incapacidade de tomar decisões simples, sintomas que muita gente atribui ao envelhecimento, quando na verdade são danos progressivos. O dano no corpo. O cortisol elevado instrui o corpo a armazenar gordura, especialmente na região abdominal, onde há mais receptores de cortisol. Ele degrada tecido muscular para liberar glicose rapidamente. Ele eleva a pressão arterial de forma crônica e desregula o sistema imunológico de uma forma particular. No curto prazo, suprime. No longo prazo, o torna hiperreativo, aumentando o risco de doenças autoimunes. Mas até onde isso pode chegar? No curto prazo, insônia, irritabilidade, queda de libido, digestão comprometida, maior suscetibilidade a infecções. O corpo, em modo de emergência permanente, não tem recursos para se defender no cotidiano. No médio prazo, hipertensão crônica, resistência à insulina, depressão clínica. O cortisol suprime serotonina e dopamina de forma direta, ansiedade generalizada, envelhecimento acelerado da pele e dos tecidos. Já no longo prazo, o dano estrutural do hipocampo com um comprometimento cognitivo permanente, falência adrenal. As glândulas adrenais literalmente se esgotam depois de anos de produção excessiva. Risco elevado de infarto, AVC e doenças autoimunes. Agora você viu cada peça separada, mas o que torna isso realmente perturbador é como elas se conectam. O sono ruim eleva o cortisol. O cortisol elevado aumenta o apetite por açúcar. O açúcar dispara o aumento da inflamação. A inflamação danifica os músculos. Os músculos danificados reduzem a resistência física. A resistência física baixa aumenta a percepção de ameaça pelo cérebro. E o ciclo recomeça. Não é um hábito, é um sistema. E ele foi construído lentamente, sem que você percebesse, dentro do seu próprio corpo. Hoje você viu o que esses hábitos fazem por dentro, mas o estresse merece um arquivo inteiro para ele, porque o que ele faz no seu corpo vai além da maioria das pessoas imaginam, e vai além do que um médico pode te explicar numa consulta de 15 minutos. No próximo episódio do Arquivo Oculto, o estresse crônico.
como ele revira o seu cérebro, como ele envelhece o seu corpo décadas antes da hora, e por que milhares de pessoas, para milhares de pessoas, o maior inimigo da saúde não está no prato, não está na academia, está dentro da cabeça, ligado o tempo todo sem que elas saibam como desligar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe aqui um comentário de qual assunto você gostaria que nós falássemos. Até o próximo vídeo.